Salve a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. E antes de começarmos com o nosso tema que vai ser abordado hoje, eu quero fazer um convite para vocês todos. Que no dia 23 de fevereiro, ou seja, praticamente daqui a um mês, nós vamos fazer uma live ao vivo. E essa live ao vivo vai o quê? Vai propiciar que vocês possam fazer perguntas daqueles assuntos pertinentes que vocês têm dúvidas. Então, desde já eu convoco vocês todos para que se organizem para fazer as suas perguntas. Se não puderem estar ao vivo na live no dia 23, vocês podem mandar as suas perguntas de 3 maneiras. Uma pelo e-mail, temploluzdocaminho@gmail.com. Outra pelo Facebook do Templo Luz do Caminho. E a terceira justamente pelos comentários do próprio canal do YouTube do Templo Luz do Caminho. Então, preparem as suas dúvidas, pode mandar também sugestões de temas a serem abordados, enfim, estejam à vontade. Nós, no dia 23, temos um encontro de uma live às 20 horas, no dia 23 de fevereiro, para tratar e responder as perguntas de todos vocês que vocês desejarem. Bem, hoje nós vamos falar sobre Umbanda. E muitas vezes me pergunto, Pai Gilberto, isso é Umbanda? Se referindo a determinado segmento, determinada raiz ou determinado terreiro. E nós temos uma ética muito grande para avaliar isso. E nós não vamos incorrer aqui o que é ou o que deixa de ser. Mas a Umbanda tem um corpo doutrinário, apesar de muitos não perceberem isso. Tem determinadas coisas que são includentes ou excludentes pela própria forma da Umbanda. E nós temos que levar pelo menos isso em conta, porque senão fica uma colcha de retalhos, uma salada de frutas, algo que não se define. Eu diria que muitas vezes é mais fácil, então, nós dizermos o que não é Umbanda daquilo que é Umbanda. Então, para responder essa pergunta, eu vou enumerar algumas coisas aqui, o que não é Umbanda. A Umbanda, por exemplo, não é o baixo espiritismo, que é uma designação que foi usada muito no século passado, até os anos 80, 90, e que ainda hoje persiste de uma forma preconceituosa de muitos esotéricos, espíritas, né, que dizem que a Umbanda é o baixo espiritismo, ou então a Umbanda é justamente promove magia negra nos seus trabalhos, ou então que a Umbanda depende do espiritismo. Nós vamos ver que todas essas coisas não pertencem ao campo da Umbanda. A Umbanda é, primeiramente, uma religião da tradição oral. O que isso significa? Que ela não está engessada por um código, não está codificada. E isso é importante? É muito importante, porque a Umbanda pode ser o quê? Renovar a sua tradição. Renovar não quer dizer colocar elementos estranhos à religião, que não fazem parte da religião. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Essa tradição oral permite o quê? A renovação, a ventilação da nossa religião. Isso propicia o quê? Por exemplo, pontos cantados. Nós temos vários pontos cantados que são os das raízes e aqueles pontos cantados que não são de raiz. E há sempre uma renovação. Os pontos cantados de raiz são nos trazidos, chegam através de nós, das entidades. Então nós vamos ver que isso tudo é muito importante. Mas o que não é da Umbanda? Bom, a Umbanda não é baixo espiritismo, a Umbanda não depende de outras religiões, ou seja, a Umbanda dispensa o sincretismo. O sincretismo é algo importante na nossa religião que teve um peso enorme.
em determinado momento? Sim, teve. Mas ele é maléfico à nossa religião? Eu diria o seguinte, que tudo tem uma hora de continuar e tudo tem uma hora de parar. O segredo é saber a hora de parar. E o sincretismo já está mais do que evidente que está na hora de parar com o sincretismo nos terreiros de Umbanda. Ele teve a sua razão de ser lá atrás, dentro de um contexto. E mesmo dentro daquele contexto de Zélio Fernandino de Moraes, que anunciou a Umbanda, nós vamos ver que mesmo naquela época já houve transformações para que o sincretismo fosse o quê? Eliminado dos terreiros de Umbanda. Exemplo, em 1924, ou seja, 16 anos depois da anunciação de Zélio Fernandino de Moraes, através do Caboclo, Sete Encruzilhadas da Umbanda, nós vamos ver o quê? O surgimento de Benjamin Figueiredo. Benjamin Figueiredo foi o quê? Foi justamente discípulo, por assim dizer, médium de Zélio Fernandino e do Caboclo Sete Encruzilhadas de Ogum Malê. Quem iniciou Benjamin Figueiredo foi justamente Zélio Fernandino de Moraes e a tenda de Nossa Senhora Piedade. E o que fez? O que fez Benjamin? Benjamin, ao formar o seu terreiro em 1933, formou o que? O terreiro da tenda Mirim, do Caboclo Mirim, e que não existia imagens. Qual foi o recado da Aruanda? Claro, nesse sentido. Que justamente é o quê? Um aviso que as imagens não têm mais a necessidade de estarem juntamente com os terreiros. Porque é estranho que o Benjamin, sendo iniciado na tenda Piedade, pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, coloque uma forma de expressar a espiritualidade, a Umbanda, de uma maneira totalmente diferente, sem imagens. Porque se o Benjamin fosse iniciado por outro médium, ainda até avalado, não é da raiz, do Caboclo Sete Encruzilhadas, não é, cara. Então, veja bem, o Caboclo Mirim nos dá um recado importantíssimo nesse momento. Mais tarde nós vamos ver que esse recado é reforçado novamente com o Mate Silva. Ou seja, dois recados importantes. Ah, mas Pai Gilberto, o que nós vamos fazer com as nossas imagens? Como é que nós vamos fazer isso? Olha, é muito simples. Basta ter coragem, ousadia. Coloque os pontos riscados das suas entidades no Congá. Coloque. Se você é de Oxóssi, coloque lá o ponto do seu caboclo, do preto velho que lhe assiste, da criança que lhe assiste. Substitua as imagens pelos pontos. Então nós vamos ver que tudo isso faz esse novo encaminhar que nós temos que saber quando parar. Se é a mesma coisa, então o sincretismo já se esgotou. Se é a mesma coisa aquela pessoa que vai numa festa e ela justamente muitas vezes é alertada pelos seus familiares, ó, não, tu sabe, é hora de parar de comer, hora de parar de beber. Ou seja, quando a gente ultrapassa, é pernicioso, é danoso. E é o que está hoje ocorrendo. Por quê? Porque teologicamente, muitas vezes a nossa religião não é respeitada porque é considerada um apêndice de outras religiões. Às vezes se entra no terreiro e, com todo o respeito, parece que está se entrando numa igreja católica, de a profusão de imagens que tem no Congá. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E está mais do que na hora de nós ventilarmos, avançarmos nesse tema, para que nós tenhamos cada vez mais a admiração e o respeito teologicamente pelas outras religiões. Elas, um motivo que não nos respeitam, justamente um deles é esse. Muitas vezes, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, temos o dia de São Jorge, na igreja aqui. Aqui tem uma igreja específica que é de São Jorge. Então o dia todo é comemorado e é comemorado também pelo sincretismo Ogum.
Então, na mídia, na televisão, o que aparece? 5 minutos de reportagem sobre São Jorge, sobre os fiéis dentro da igreja, os atos de fé, os milagres, os depoimentos, e depois passa o quê? De 20 a 30 segundos, uma passeata, alguma coisa referente a Ogum. Por quê? Porque São Jorge é mais forte que Ogum. Na visão midiática, na visão religiosa. Ou seja, o sincretismo diminui a figura de Ogum. E Ogum não é São Jorge. Todos nós, umbandistas, sabemos disso. Então está na hora, está mais do que na hora. Se nós não nos valorizamos, quem vai nos valorizar? Essa é a pergunta. Então isso não é Umbanda. Isso não é Umbanda. Tu não está praticando Umbanda. Ouso dizer isso. Está na hora de nós não ficarmos omissos. O tempo está passando. Nós temos que ventilar a nossa religião. Temos que nos aprofundar. Eu sempre pergunto o seguinte, eu sempre coloco para aqueles que me perguntam o que fazer, se isso é Umbanda ou não é Umbanda. Muitas novidades que são nos trazidas, por exemplo, a apometria e Umbanda. Eu pergunto, isso é uma prática do kardecismo, do médico José Lacerda, de Oliveira, que trouxe isso, e que veio cair no colo do Congá. E daí muitos terreiros colocaram isso. Eu pergunto, é para a Umbanda ou é da Umbanda? Quem é que pode responder por isso? Ora, as nossas entidades. Eu pergunto, sempre que você vai colocar uma novidade no seu terreiro, na sua raiz, você tem que perguntar para aquele que é da raiz. E quem é da raiz? Aquele que lhe mediuniza. Quem lhe mediuniza? A sua entidade. Tem que perguntar para a sua entidade se ela quer aquilo. Se aquilo é de Umbanda. Ah, mas Pai Gilberto, é uma técnica tão boa, eu pergunto. Por que não seria da Umbanda? A resposta é simples. Se fosse da Umbanda, as entidades já teriam trazido. Elas próprias. Ou será que elas não têm capacidade? É o que fica. Então nós vamos ver que nós temos que olhar com muita atenção todas essas questões para que nós possamos cada vez mais chegar à essência, ou seja, caminhar da forma para a essência na nossa religião. Se nós queremos mais respeito. Porque a Umbanda também tem doutrina. Tem muita gente que diz que a doutrina do seu terreiro é a codificação kardecista. Olha, eu respeito enormemente quem assim o faz, e que eu penso, e eu não sou contrário à pessoa a ter outras visões ou ter contato através da literatura com isso. Não, o médium não tem que ser burro, não. O médium tem que realmente pesquisar, tem que fazer, tem que ver tudo que está acontecendo, tudo que é de bom enobrece o seu caráter, ajuda na sua formação. Mas, de novo, eu pergunto, é da Umbanda ou é para a Umbanda? Pergunte para a sua entidade. Se ela quer isso. Muitos dizem que a Umbanda não tem doutrina, mas pergunta para a sua entidade se não tem doutrina Umbanda. Será que essa pergunta é feita? E simplesmente colocar? Porque eu pergunto, as nossas entidades, elas dão passe. O passe, muitas vezes, traz uma cura. Alivia, conforta. As nossas entidades são como psicólogos, nos escutam, nos dão conselhos. As nossas entidades receitam banhos de ervas e chás para a saúde, para restabelecimento da saúde. As nossas entidades têm orações oriundas da própria raiz de cada um, fortíssimas. Não precisamos de oração nenhuma de outro segmento filo-religioso esotérico. Ou seja, as nossas entidades são sábias. Você dizer que precisa colocar algo porque acha que está faltando, é porque não perguntou para a sua entidade. Porque ela não pode ter
veja bem, o termo que eu vou usar, né? Ela não pode estar emburrecida naquele momento que ela não vai lhe orientar. Pergunte, ela vai lhe orientar. Às vezes o médium está condicionado por todas essas circunstâncias. Então ele tem que estar justamente atento a tudo isso. E estar mais voltado à essência da Umbanda. Então vocês viram que o assunto ele é profundo. Então nós vamos ver que eu não estou falando que quem está fazendo isso hoje nos seus terreiros não está praticando a Umbanda, mas colocou com certeza elementos que não são da Umbanda. Isso eu posso afirmar com certeza. Agora, que está fazendo Umbanda, tá, suas entidades, vejam bem, não foram consultadas, isso não quer dizer que elas concordaram, mas elas estão usando o material e o nível de amadurecimento espiritual daquela coletividade. Mas não que ela não nos impulsione a mais, nós queremos mais, a descobrir mais, porque todas as vezes que nós trouxermos um elemento que não é da Umbanda, nós deixamos automaticamente de descobrir um elemento que é da Umbanda. É esse o raciocínio que nós temos que fazer. Você deixa de estar descobrindo algo. Você deixa de estar desvelando um herói da própria Umbanda. Porque você está preocupado o quê? A introduzir algo que não é da Umbanda e não está preocupado em descobrir algo que é genuinamente dela. E que as entidades trazem através do amadurecimento do médium. Porque senão fica aquele entendimento para quem olha de fora, exteriormente, que a Umbanda só existe porque tem um penduricalho de tal segmento esotérico, tem de outro, tem, enfim, de outro, né? Enfim. E onde é que fica a Umbanda? Se nós realmente gostamos da Umbanda, nós temos que exercê-la, esse amor, na prática. Não é com palavras, é com atitudes. E é com ousadia para querer mais, para transformar o seu terreno justamente naquilo que as entidades têm para nos trazer. Por isso, reflitam, é um tema polêmico, tem muitos mais outros elementos. Por exemplo, vou citar mais uma. Então, a Umbanda, búzios na Umbanda. Olha, é uma ferramenta extraordinária para aquele que se forma na leitura dos búzios. Mas é da Umbanda? Não, não é. Por que não é da Umbanda? Ah, eu vou jogar os búzios para saber qual a entidade sua, médium, que está aqui. Por que não é da Umbanda? Porque você pode perguntar para a própria entidade que vai mediunizar o médium. É direto. Veja bem, é direto esse contato. Então não há necessidade de usar o búzios nesse sentido. Então, poderíamos falar muitas outras coisas aqui, mas eu deixo isso para começo, para a reflexão de todos vocês. Se gostarem, compartilhem. Quem ainda não está no nosso canal, se inscreva, assine o sininho para que as notificações cheguem e tenha uma boa semana. Saravá, luz no caminho e paz no coração.